Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas bom? Só Deus é bom e mais ninguém. E tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas, quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São Marcos, capítulo 10, do versículo 17 até o 27. E aqui está uma questão muito emblemática, e que se nós fizermos uma leitura muito superficial, nós vamos acabar dizendo agora que todos os ricos estão fritos, todos os ricos não vão se salvar, e não é bem por aí. A primeira coisa que nós vamos observar no Evangelho de hoje é a pergunta que esse homem faz. Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Ele está preocupado com a vida eterna. Então, é importante notar que depois da morte existe uma eternidade. Então, não é essa história que muitas pessoas dizem por aí, os ateus principalmente, os materialistas: morreu, acabou. Para nós, católicos, nós cristãos, nós sabemos que depois da morte tem a vida eterna. Nós estamos na vida passageira. Nossa alma vai para a eternidade. Nosso corpo fica aqui e depois o nosso corpo irá também se juntar à nossa alma na eternidade. Então, diante desta questão da eternidade, e nós sabemos que a eternidade ela poderá ser com Deus, isso quer dizer no céu, aonde Deus habita, ou a eternidade poderá ser no inferno, aonde o demônio, junto com aqueles que o seguiram, ou seja, Satanás,
Ele foi expulso do céu e levou uma terça parte de anjos com ele. Então eram anjos que se tornaram demônios e vivem no inferno, embora também eles nos tentem aqui, nesse tempo, fazendo de tudo para que nós não façamos a vontade de Deus, para um dia irmos para o inferno também. Então existe a eternidade no céu, a eternidade no inferno. Espero que isso tenha ficado bem claro para você. Então Jesus mostra para esse homem como é que se vai para a eternidade no céu. É só praticar os mandamentos da lei de Deus. Você quer ir para o céu? Então pratique os mandamentos da lei de Deus. Desde o primeiro até o último. Quem morre praticando os mandamentos da lei de Deus vai para o céu. Está compreendendo? Então, se você faz o exame de consciência e você percebe que ali entre os 10 mandamentos tem um mandamento, tem 2, tem 3, tem 4, ou até mesmo os 10 mandamentos, e você não tem praticado, então você precisa se arrepender desses pecados, porque são ofensas grandes a Deus. Procure um bom sacerdote e se confesse. Compreendeu? Mas aí o jovem se alegra, ou melhor, esse homem se alegra por ter por cumprir os mandamentos. E ele responde, ele diz assim: mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Então, desde a minha juventude eu tenho observado isso. Aí agora vem a complicação para a vida deste homem. Quando Jesus diz para ele: pega todos os seus bens, vende tudo e todo o dinheiro que você tem, dá aos pobres e me segue. Aí foi difícil para ele. Tem que largar a segurança. Então aqui, meus irmãos, precisamos perceber uma coisa. Existe um chamado especial que Jesus estava fazendo àquele homem. O chamado especial que Jesus fazia para ele era de segui-lo. Então, para se seguir Jesus de forma radical, como um discípulo dele, ou seja, como um sacerdote, como um bispo, como um religioso, como um missionário, Jesus chama de forma que a pessoa ela precisa deixar todos os bens materiais e segui-lo. Lembremos lá no capítulo 10 do Evangelho de São Mateus e também de São Lucas, quando Jesus envia os discípulos 2 a 2, ele fala justamente isso para os discípulos. Que eles não devem levar nada, somente o necessário para comer. Ou seja, eles não devem ter apego nenhum à riqueza. Então Jesus fala que a riqueza daquele que ele chama para este tipo de segmento está no céu. O grande tesouro está no céu. Para dizer, não é nesse mundo que está a riqueza. Para um seguidor de Jesus que é radical. É um segmento radical. Você compreendeu? Então, tem muitas pessoas ricas que elas se salvarão com a riqueza que elas têm, porque elas não são chamadas a ser padre, freira, missionário. Então,
essas pessoas se salvarão cumprindo os mandamentos e praticando a caridade. Agora, vou dar um exemplo aqui. Santo Antão, ele era um egípcio, filho de pais cristãos, por isso ele também era cristão, ele com a sua irmã. E o que foi que aconteceu? Os pais morreram. E ele herdou fazendas, campos, ele era muito rico. E um dia, Santo Antão estava na igreja e, de repente, ele ouviu o padre lendo essa passagem do Evangelho. Aí ele foi tocado profundamente. Então, Santo Antão, ele foi chamado a largar tudo para viver uma vida de pobreza no seguimento de Jesus, ou seja, não tendo bens materiais. E ele compreendeu tudo isso. Então, compreendendo essa passagem, ele foi, a parte dele que ele tinha, ele vendeu, deu para os pobres. A outra parte da irmã, ele colocou a irmã numa casa religiosa, e naquele tempo acontecia muito isso, dos cristãos, as mulheres serem educadas em escolas cristãs, em casas religiosas. E a irmã foi, e ele foi para o deserto. Viver no deserto, na vida de penitência. A mesma coisa aconteceu com São Francisco de Assis. Jesus chamou também a ele a esse segmento radical. São Francisco era muito rico, os pais ricos. O pai dele vendia tecidos finos, tecidos franceses e tudo. E aí você sabe toda a história de São Francisco de Assis, que ele deixou tudo também. Mas nem todo rico é chamado a viver essa radicalidade. Como também nem todo pobre é chamado a viver também essa radicalidade. Porque tem pobres também que são chamados à vida religiosa e a viver essa vida radical de pobreza no seguimento de Jesus, porque a pobreza aqui faz com que o missionário, o sacerdote, o padre, viva uma vida mais austera para estar mais livre para seguir nosso Senhor Jesus Cristo. Porque não pegaria bem, né, um religioso, um pobre, tendo um carro de última hora. Não pega bem. Tanto que tem uma declaração lá do Concílio Vaticano II, que se chama Presbyterorum Ordinis, que fala para os sacerdotes, como os sacerdotes devem viver. E lá diz assim que as riquezas, ou seja, a casa de um sacerdote, ela não pode ser uma mansão, no caso, para não causar constrangimento para um pobre. Então, cada um vai viver agora de acordo com a sua consciência. Ter apenas o necessário é o importante, mais do que isso. Porque nós estamos aqui de passagem. Temos também tantas outras pessoas, uma Santa Isabel de Portugal, que era uma rainha. Temos Santo Henrique, que era um rei, e foram pessoas que se santificaram, que se tornaram santas. Aí agora nós vamos entender quando Jesus fala
para o jovem rico, né? O jovem rico não, a gente tem o costume de falar o jovem rico, mas aqui ele fala que desde a juventude, então significa que ele não era tão jovem assim. Mas aí Jesus fala, né? Mas como é difícil um rico me seguir na radicalidade. Como é difícil para um rico deixar toda a sua riqueza para me seguir. Então aqui também, meus irmãos, vamos tomar muito cuidado. A pessoa que é casada, que tem uma família, aí agora chega, Jesus está me chamando para viver a radicalidade, aí eles vão, vendem todos os bens que eles têm, e aí vai viver agora na amargura da pobreza. Sendo que eles precisam cuidar dos filhos. Então isso aqui não se aplica para uma família. Tomemos muito cuidado. Para ser uma família, teria que ter um acompanhamento espiritual, um discernimento ali com um sacerdote, para ver se é isso mesmo. Mas uma família inteira, porque ela é rica. Aí agora Jesus diz, venda todos os seus bens e vem me seguir. Não é bem assim, né? Vocês estão vendo que aqui é uma pessoa. São Francisco de Assis era um jovem, ele não era casado, não tinha filhos. Santo Antão, como eu acabei de dar o exemplo. Aí Jesus chama para viver essa radicalidade do Evangelho. Senão nós vamos interpretando aí de qualquer jeito, e aí passamos uma régua, como às vezes, me desculpe, tem muitas autoridades aí na igreja que fica dizendo que só os pobres é que vão se salvar. Nas bem-aventuranças, Jesus deixa bem claro, felizes, ou melhor, bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, aqueles que não são apegados à riqueza que eles têm. Eles usam da riqueza como um meio também de salvação para eles, ou seja, eles usam a riqueza que têm, sem deixar de ser rico materialmente, para ajudar os pobres. Imagine um empresário que paga dignamente aos seus empregados. Um empresário que às vezes paga até mais, ele podendo, né, ele paga até mais aos seus empregados. Isso é uma coisa maravilhosa, isso é lindo demais. Um empregado ou um empresário, uma pessoa muito rica, que ajuda instituições, instituições de orfanatos, asilos. Imagina. Mas é preciso notar também aqui uma coisa, meus irmãos. Tem que ser pessoas que são de Deus, que seguem os mandamentos da lei de Deus, que vão à missa, que se confessam. Porque São Paulo mesmo deixa bem claro que quem nos salva é Jesus Cristo. Está lá na carta aos Efésios. Quem nos salva é Jesus Cristo. Para que, aí São Paulo diz, para que não haja aquelas pessoas que pensam que porque tem muita coisa, faz simplesmente a caridade e não haver disputa agora achando que eu pratico mais caridade do que o outro. A caridade é uma virtude até natural. Imagina você ver um pobre, uma pessoa necessitada e você não ajuda, não tem cabimento. Mas como essa caridade é feita em Deus, por exemplo, Jesus disse, eu tive fome e me deste de comer. Nós temos que olhar naquele pobre e ver naquele pobre a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, porque ela é católica, ela é cristã, ela
vive uma vida com Deus, é de Eucaristia. Então, aí nós vamos ver, né, como eu falei, Santa Isabel de Portugal, Santa Isabel da Hungria, Santo Henrique e tantos outros que eram de igreja, se confessavam, comungavam, participavam da Santa Missa. A caridade pela caridade não salva ninguém, não. Porque tem muita gente que pratica a caridade, mas não vai na missa, não pratica os mandamentos, como está sendo falado aqui, que para entrar no reino dos céus precisa praticar os mandamentos. Não foram batizados e não quiseram ser batizados, praticam a caridade, mas não querem saber de Deus, não creem em Deus, não creem na vida eterna. Aí é complicado para essas pessoas. É preciso ser de Deus. Que Deus, então, nos ajude a sermos caridosos. E você, se é chamado por nosso Senhor Jesus Cristo, não se apoie na riqueza ao ponto, eu não vou seguir Jesus porque eu vou deixar toda a riqueza que eu tenho. Porque nós nem sabemos o que aconteceu com esse homem. Será que depois realmente ele não deve ter pensado, revisto a vida dele e voltado? Ninguém sabe. Mas peçamos a Deus a graça de sermos caridosos. Peçamos a Deus a graça de que, se Ele nos chamar, vamos seguir, porque a nossa maior riqueza é nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.